que nos faz diferente da religiosidade. Por isso que o verdadeiro cristianismo, ele não traz a pompa da religião, mas ele traz a essência do caráter de Deus, do caráter de Cristo, a vida de Jesus, que entra em nossas mentes, em nossa vivência, e que nos leva a uma mudança radical de vida. E a resposta de Jesus: faz isto e viverá. É uma ação que leva a uma vida séria com Deus, uma intimidade profunda com Deus, além das ideias filosóficas, ou além da complexidade da religiosidade. É um cristianismo que promulga e que promove a morte do eu, para que Cristo viva em nossas vidas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações e apesar das incertezas da vida. Um cristianismo que leva o morrer de Jesus. Você, observando a passagem de Lucas capítulo 10, o versículo 28, quando Jesus falou: você respondeu corretamente, faça isso e viverá, parava na mente de Jesus, que Jesus entendia claramente as ideias daquele homem. Jesus entendia a malícia, a esperteza daquele homem. Jesus conhecia o coração daquele homem como intérprete da lei, como perito da lei. Mas que adianta ter muito conhecimento se não faz o que é certo? Somos desafiados a fazer um pouco mais. Porque amar o próximo como a nós mesmos parece ser algo tão difícil e tão sacrificante. Talvez é porque exige de nós a renúncia do nosso eu. Interessante que um escritor chamado Michel Coste, no livro Construir o Homem e Construir o Seu Mundo, ele escreveu essa frase: construir o homem e o mundo, o mais difícil no amor é o risco, a renúncia dentro da noite, o passo em direção à morte para atingir a vida. Somos desafiados a correr o risco por amar o diferente. Somos desafiados a correr o risco para irmos em direção à morte para atingir a vida. E foi isso que o apóstolo Paulo falou quando ele citou as Escrituras, quando disse: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Cada um de nós carregamos em nossa alma o morrer de Jesus, a vida de Jesus. Por isso que essa parábola, ela nos desafia a algo mais de fazer a diferença onde estivermos. Outra coisa sobre o cristianismo que nos faz próximo do diferente: ele não arruma desculpas para amar o diferente. Observe o versículo 29. Versículo 29 diz: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Desculpas esfarrapadas não justifica a falta de amor para com o outro. Jesus, vendo a atitude desse homem de lançar uma desculpa, Jesus conta a parábola com 3 atitudes. E a partir dessa parábola, onde nós poderíamos ver a primeira atitude no homem profundo conhecedor, um homem religioso. Então, na parábola traz 2 pessoas religiosas. Traz a primeira figura do sacerdote, a segunda figura do sumo sacerdote e a terceira figura do samaritano. Agora observe os destaques
da passagem por Lucas. Quando Lucas coloca no versículo 31, quando ele fala: aconteceu, está descendo pela mesma estrada o sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Em outras palavras, escanteou aquela pessoa. Em algumas versões traz passou de largo. Em outras versões também, na linguagem popular também, poderia ter uma tradução: ele fez vistas grossas. Ele o rejeitou. Ele fez acepção. Ele deveria fazer o que é certo, mas não fez. Por que será que muitas pessoas que têm conhecimento de Deus, da sua lei, sabendo o que é certo, fazem o que é errado? Parece um paradoxo, uma grande contradição. Não deveria acontecer, mas aconteceu. A religião trazendo escândalo para a sua época. Sacerdote, um homem que fazia ofertas, sacrifícios, um homem que motivava o povo a uma devoção profunda com Deus, um homem que conhecia muito bem as Escrituras, mas não fez a diferença. Da mesma forma, no versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote e depois um levita. Versículo 32. Então o levita, da mesma forma, ele passou de largo, ele não se compadeceu do diferente, porque na época de Jesus, o que deveria ser elogiado não foi elogiado, e o que devia ser elogiado não fez a diferença. Será que isso pode acontecer conosco? Nós, como profundos conhecedores das Sagradas Escrituras, mas precisamos fazer valer o que conhecemos através da prática da Palavra de Deus. Então, o levita, que era o auxiliar do sacerdote, um homem privilegiado através desde a antiga aliança, quando Deus instituiu o sacerdócio arônico, Arão, um homem culto, um homem apaixonado por Deus, trouxe os levitas, através da sua descendência. Os levitas motivaram o povo a uma devoção profunda com Deus. Mas, no decorrer dos séculos, muitas pessoas não trataram muito bem a obra de Deus, mas se relaxaram com os seus comportamentos. Então Jesus Cristo estava trabalhando esses paradoxos da própria sociedade, trazendo algo a mais para que nós possamos entender a mensagem de Jesus. E por último, você vê um homem que era diferente, por se comportar de uma forma diferente da religião da época. Um homem da Samaria, um homem samaritano, estava doente, foi espancado, ficou semi-morto, algumas versões falam quase morto, e alguém viu nele uma atitude. E que vocês podem perceber aqui, na mensagem de Jesus, e Lucas, ele reproduz cabalmente a ideia, quando ele fala no versículo 33, mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Observe a ênfase de Lucas. Mas um samaritano, foi de propósito. Mas o homem que não deveria fazer a diferença, fez propósito. Foi proposital porque uma pessoa que tinha o estigma da religião, que vivia no escanteio, Jesus chocou que ele fez uma atitude louvável, uma atitude digna de um grande reconhecimento, do que aquele que deveria fazer o que é certo e não o fez.
O texto traz desafios para nós. E eu fico pensando no versículo 34, quando ele viu aquele homem sendo morto, ele foi lá na hospedaria, e chegando lá na hospedaria, ele falou com o hospedeiro para que ele deu 2 denários, 2 diárias de trabalho para que fizesse investimento naquela pessoa. Então, traz uma lição para nós hoje, que o cristianismo que faz a diferença é o cristianismo que investe no outro. Ele trouxe dinheiro. A obra de Deus precisa de investimento. Alguém precisa acreditar que essa obra vai até a volta de Jesus. Alguém precisa investir. Precisamos investir muito no outro. Os samaritanos, eles eram discriminados. Até Pedro e Tiago, eles chegaram a determinado momento que, Senhor, o que vamos fazer com esses samaritanos? Seria bom que viesse fogo do céu para destruí-los. E Jesus, vendo a oposição aos samaritanos, Jesus não viu o estigma da religião, mas Jesus disse: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. A importância do outro é fazer com que o outro seja salvo. O outro, por mais diferente que ele seja, mesmo que ele não fale a linguagem do amor, nós precisamos amar por primeiro, fazer a diferença. No Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 1, finalzinho, na antiga versão da João Ferreira de Almeida, o João disse essas palavras.